Aqui é Marcela, professora do Praticar, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as revoltas separatistas. Vocês estão vendo aqui no quadro que eu destaquei dois movimentos separatistas ou emancipacionistas, que são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Percebam que eu não coloquei aqui a Revolução Pernambucana de 1817. Por quê? Porque eu quero destacar apenas os movimentos que aconteceram na fase colonial do Brasil, que buscavam aí uma ruptura do pacto colonial. A Revolução Pernambucana de 1817, ela vai acontecer no período joanino, um período em que o pacto colonial já não era mais praticado. Então a gente vai falar dela num outro momento. Eu estou levantando essa questão porque vocês podem ver, em algum outro lugar, esses três movimentos sendo trabalhados juntos, mas eu prefiro trabalhar eles de forma separada. Então vamos começando, Eu dei um primeiro destaque aqui para vocês qual é o contexto desses movimentos separatistas, desses movimentos que pela primeira vez na história do Brasil colonial vão de fato levantar a bandeira da libertação e da separação em relação a Portugal. O contexto histórico, o cenário que proporciona isso para a gente é o cenário do iluminismo lá na Europa. O iluminismo, gente, ele é um fenômeno do século XVIII, que faz esse século XVIII ficar conhecido como século das luzes, devido à ideia de que ele vai proporcionar uma iluminação, uma abertura no campo das ideias, do campo científico, na forma de pensar. E se eu quiser sintetizar de forma rápida, direta, o que é esse fenômeno do iluminismo, o que é essa corrente filosófica, teórica, que está sendo proposta nesse momento, eu vou pensar que esse iluminismo ele busca um combate ao antigo regime. Antigo regime é o termo que a gente usa para falar das características política, econômica e sociais da Europa na Idade Moderna. Então, quando eu olho para a Era Moderna, eu vejo que os países na Europa, eles têm um conjunto de características que estão associados a esses três elementos. Então, no campo político, a gente identifica o modelo monárquico absolutista, onde o rei controlava toda a sociedade em todos os aspectos. Não haviam poderes divididos, equilibrados. Isso, inclusive, é uma proposição do iluminismo. O iluminismo, através dos seus teóricos, é que vai, de fato, levantar a bandeira da tripartição de poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Mas até esse momento, o rei concentra os poderes em suas mãos. Tanto é que Luís XIV, o maior exemplo aí do absolutismo monárquico, ele dizia: o Estado sou eu. Então, não havia separações entre o interesse coletivo e o interesse do monarca. Tudo era o monarca. No campo econômico, isso que você já conhece, a gente pensa no modelo mercantil. Então, o capitalismo, a acumulação de capital, ela se dava por meio do mercantilismo. O mercantilismo você já conhece, eu vou relembrar as características aqui. Os reinos, eles buscavam uma balança comercial favorável, exportando mais do que importando, práticas protecionistas de altas tarifas alfandegárias. A atividade comercial era a atividade que gerava essa acumulação de capital, especialmente por parte da burguesia, mas de modo a proporcionar isso para os estados. A acumulação de metais preciosos, o metalismo é uma característica desse momento, e a prática colonial, a obtenção de colônias. Esses são os 5 elementos do modelo mercantil, e o colonialismo é a cereja do bolo, porque tendo uma colônia, você consegue estabelecer todos os outros elementos presentes nesse mercantilismo. E agora, nesse momento, os reinos, os países europeus, estão começando a contestar se essa continuidade, se a continuidade dessa prática econômica ainda é favorável para o modelo capitalista desse momento. Então, da mesma forma que isso começa a ser criticado lá na Europa, essas leituras, esses pensamentos, eles vão chegar aqui na América. Como que eles chegam aqui? Uma forma muito simples, galera. Era pelos colonos que enviavam seus filhos à Europa para estudar lá.
estudar direito, estudar filosofia, estudar medicina, e lá na Europa eles tomavam contato com essas ideias e quando eles voltavam para cá, eles voltavam trazendo leituras de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu. E esses teóricos sendo debatidos aqui na América é que a gente começa a observar os ideais se propagando nas rodas de conversas, nas sociedades secretas que existiam na época. Era uma forma de você expandir esse pensamento. Por último, não menos importante, existe o elemento da sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em estamentos sem mobilidade social. Então, se você nasce entre uma família de comerciantes, por exemplo, não importa quanto dinheiro você ganhasse, isso não ia te dar o prestígio, o privilégio, o status quo de ser um membro da nobreza ou ainda de ser um membro do clero, né, que estava ainda acima. Então, a gente identifica que é uma sociedade que não está baseada no que a gente conhece hoje pelo poder da renda. Então, enriquecer, o dinheiro é muito importante, mas ele ainda não classifica, ele ainda não define a classe social a qual você pertence. E o iluminismo, que é um fenômeno da burguesia, é uma corrente de pensamento caracterizada entre essa sociedade burguesa, vai vir justamente a combater esses elementos e propor mudanças. Eu não vou ficar aqui super me estendendo, né, no que é o iluminismo, porque esses elementos que eu citei já nos bastam, mas o ponto central é, essas ideias chegam aqui na América. E qual é o contexto específico da região de Minas que vai proporcionar esse movimento separatista? Na nossa última aula, nós falamos sobre a economia do século XVIII e a sociedade mineradora. Então você viu que os diversos impostos, as diversas tarifas cobrados por Portugal sobre essa região são tarifas extremamente arbitrárias, especialmente a partir de 1760, né? A partir da segunda metade do século XVIII, onde a mineração entra em declínio, onde encontrar ouro já não é tão fácil como era no início do século. O ouro de aluvião, ele praticamente já se escasseou, ele já acabou, você não encontra mais. Então, o cenário aqui do final do século XVIII é um cenário de escassez de ouro, então esse ouro já praticamente não é encontrado, e a cobrança da derrama. A derrama era um tipo de imposto, né, que nós conhecemos também na última aula, onde toda vez que aquela comunidade, aquela casa de fundição não alcançasse as 100 arrobas na cobrança de impostos anual, ou seja, os 1.500 quilos, seria instalada a derrama. Então, os soldados, né, os cavaleiros reais portugueses, eles teriam autorização de se apropriar de tudo aquilo que eles considerassem de valor para alcançar esse montante que ficou faltando das 100 arrobas, dos 1.500 quilos. Só que qual é o problema? No ano anterior, em 1788, a rainha de Portugal, Dona Maria I, ela alega que vai promover a cobrança da derrama no ano seguinte, né, em fevereiro de 1789, e ela diz que essa cobrança vai ser retroativa. Então, ela vai ser com base em todos os outros anos em que essa dívida tinha sido postergada. Então, o montante a ser cobrado era absurdo. E, no momento, volto a frisar, em que já não se encontra ouro. Portugal não é sensível a essa questão. Portugal acha que os mineiros eles encontraram formas de contrabandear, quando, na verdade, não se encontra mais. Um outro elemento desse movimento é que, bem como lá na Europa, o pensamento republicano torna-se uma alternativa, torna-se algo viável. Por que eu destaquei nos dois movimentos a palavra caráter, né? Caráter republicano? Porque aqui ainda não havia 100% de consistência acerca do movimento republicano. Era algo mais ou menos tipo assim, bom, vamos implementar a república e vamos ver o que vai fazer, o que vai acontecer. Ainda não tinha uma consistência de como promover o negócio. Eles estavam dando início, eles estavam dando start no processo. E uma coisa que é muitíssimo importante é que esse movimento ele é inspirado na independência das 13 colônias ou na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. É tudo a mesma coisa. Esse é um ponto muito importante porque as bancas elas costumam dar destaque para essa informação.
Esse movimento, ele tem um caráter elitista, então ele vai acontecer especialmente entre a elite mineira. Por quê? Lembra que eu falei que a derrama tinha o poder de se apropriar de tudo aquilo que considerasse de valor? Então a derrama, ela não ia acontecer em cima da comunidade mais pobre de Minas, ela não ia acontecer sobre os escravos, ela ia acontecer sobre essa elite que ia perder obras de arte, joias, bens, né? Ia perder seus bens devido à instalação da derrama naquela comunidade. Então, por isso é um movimento da elite mineira, porque essa elite ia ser a principal prejudicada. E aí olha que interessante, essa elite mineira já conhecia o que tinha ocorrido em 1776 no hoje, né, Estados Unidos, mas aqui nesse momento, nas antigas 13 colônias inglesas. Eu vou fazer um rápido destaque para isso, tá? Nas 13 colônias, que eram, né, território, que fazia parte aí do domínio colonial inglês, havia uma diferença do processo colonizatório, especialmente entre as colônias ao norte e as colônias ao sul. As colônias ao norte, elas tinham relativa autonomia, elas praticavam inclusive o comércio. E, de modo geral, todas essas 13 colônias, elas tinham uma negligência salutar. É como a expressão que a gente usa para falar dessa prática dos ingleses sobre eles. Então, os ingleses sabiam que essa localidade praticava comércio com as Antilhas e com a África, mas negligenciava isso, deixava de lado. No final do século XVIII, a Inglaterra começa a querer retomar o controle sobre as 13 colônias, começa a querer reforçar o pacto colonial e vai estabelecendo tarifas alfandegárias para retomar esse controle. É aí que você estuda a lei do chá, a lei do selo, lei do açúcar, as leis intoleráveis. Essas leis que vão sendo criadas, elas têm como objetivo o reforço do pacto colonial e a obtenção de receita sobre a colônia. Só que esses colonos, que já viviam uma relativa autonomia, eles não vão aceitar essa imposição, essas leis arbitrárias, e vão dar início a um movimento separatista, a um movimento de independência. Só que olha que interessante, esse movimento nos Estados Unidos é um movimento da elite colonial, é um movimento dessa elite que fica prejudicada por essas leis que eu citei. Então, lá nas 13 colônias, a elite colonial se organiza, se mobiliza e declara a independência, dando início até a um processo de conflito, um processo de guerra em relação à Inglaterra. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. A elite colonial está se vendo oprimida por leis de caráter arbitrário, por tributações arbitrárias, como são, né, as cobranças de impostos e especialmente a derrama. E um destaque importante, gente, é que o movimento, quando ele começa a ser pensado, ele é marcado para o dia da derrama. Então, isso é claramente a evidência que a gente precisa para entender a insatisfação desses colonos com o cenário que eles viviam. E, Marcela, me dá mais um exemplo de por que esse movimento era da elite. Galera, esse movimento ele não tem caráter abolicionista, então ele não pensa no fim da escravidão. Existia até entre os envolvidos a hipótese de libertar os escravos nascidos no Brasil. Mas volto a dizer, isso não era uma bandeira do movimento. O movimento ele não está acontecendo para isso. Ele podia trazer isso lá na frente, mas não é uma bandeira dos revolucionários, dos revoltosos aqui, tá? E um detalhe interessante sobre os dois movimentos, inclusive, é que eles não saem do campo da conspiração, do campo das ideias. Essa galera se reunia, né, os envolvidos no movimento, eles se reuniam para discutir como o movimento ia acontecer, quais seriam as ideias, como eles iam fazer, quais seriam as soluções possíveis. Tanto é que eu falei, né, um movimento de caráter republicano, a capital dessa república, a capital desse novo espaço fundado seria São João del Rei. Isso é uma evidência interessante para a gente perceber que esse movimento aqui, ele não está pensando na independência do Brasil, porque esse Brasil como um todo, esse ideal de comunidade Brasil não existe. Essa galera está fazendo um movimento local. Esses colonos de Minas estão promovendo um processo que visa a independência. Mas era a independência sobre Minas e não sobre o Brasil.
Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, era algo específico para o problema que eles viviam, tá? E, novamente, galera, um problema que atingia especialmente a elite. Veja que eu falei que não sai do campo conspiratório, não consegue evoluir para o campo de batalha, de fato, para uma guerra, para um conflito armado. Por isso, né, inclusive, a gente destaca aí o termo inconfidência. Inconfidência é um termo que pode ser associado à conspiração. Então, é um movimento que fica aí, de fato, no campo das ideias. Por que fica no campo das ideias? Porque o movimento ele vai ser delatado, ele vai ser denunciado. O Joaquim Silvério dos Reis, não confundir, né, com Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes, que é essa figura aqui emblemática sobre a Inconfidência Mineira, não confundir os dois. Joaquim era um nome muito comum no Brasil colônia, porque é um nome português, né? Então muitos descendentes de portugueses usam o nome Joaquim, José, eram termos muito comuns. Então você vai ver uma galera com esses nomes, e eles são pessoas diferentes. O Joaquim Silvério dos Reis, que era um minerador, que era um colono, em troca do perdão das suas dívidas, das dívidas que ele tinha, ele vai delatar o movimento. Então ele vai dizer qual era o objetivo, o que eles queriam, qual era a data programada para o movimento, quem eram os envolvidos, e isso vai fazer com que o governo, né, consiga chegar aos nomes envolvidos, prendê-los, capturá-los, prendê-los e condená-los às suas respectivas penas. Essa fase final é bem interessante, gente, porque é aí que a gente dá um destaque interessante, né? Como é um movimento da elite, a gente enxerga que a condenação ela foi muito diferente em relação aos seus membros. A elite colonial, os mineradores que participaram desse movimento, a galera que tinha grana, que tinha posses, foi condenada especialmente ao degredo. É um tipo de condenação onde você é exilado, você é expulso para uma colônia portuguesa na África, por exemplo. O único condenado de fato à morte é o Joaquim, né, da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes, gente, é um termo usado para falar dessa figura, porque sim, de fato, Tiradentes era um minerador. Tiradentes tinha, dentre outras profissões, a de tirar dentes, e isso caracteriza um elemento muito comum da época, né? Era muito comum um cara ser médico minerador, advogado minerador. Então, ele foi para Minas em busca de ouro, ele tinha uma outra profissão, e o Tiradentes, ele era um alferes também, né? Então, eu observo aí esse elemento. A gente viu na nossa última aula que Minas é uma sociedade muito urbanizada, com uma característica econômica muito diferente de outras localidades aqui no Brasil. E o Marcelo vai colocar aí para vocês uma imagem que é emblemática, que é muito característica desse processo, e especialmente da imagem de Tiradentes, que é essa imagem que está aparecendo para vocês de Tiradentes semelhante a Jesus Cristo. Essa imagem de Tiradentes esquartejado, né, com seus membros separados do corpo, a cabeça, essa barba, o cabelo, a cruz, perceba a cruz. Isso é uma imagem, galera, que foi construída muitos anos depois da Inconfidência Mineira. Vamos fazer um destaque para isso. Tiradentes, ele foi preso, trazido aqui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele ficou preso numa prisão onde hoje é a Alerj, ali foi uma prisão, até o momento em que ele vai ser de fato condenado. Ele é condenado à morte por enforcamento e ao esquartejamento. Então, depois de enforcado, os seus pedaços foram separados e expostos no caminho para Minas. Era preciso uma condenação exemplar, era preciso que todos tivessem ciência do que aconteceria com aqueles que traíssem a metrópole, com aqueles que levantassem a ideia da independência, da república, da liberdade, da traição, porque para Portugal isso era uma traição. Então Tiradentes precisava de uma condenação exemplar,
Lembrando, gente, que esse é o primeiro movimento a levantar a bandeira da independência, da liberdade, da separação de Portugal, do fim do pacto colonial. Então isso precisava ser um exemplo. E Tiradentes, ao ser preso, as evidências históricas nos mostram que ele teve seu cabelo e a barba raspados. Isso era uma prática comum, especialmente para evitar a proliferação de piolho, de pulga. Então o cara, quando era preso, ele tinha sua barba e cabelos raspados. Por isso que Tiradentes não poderia ter essa imagem aí que vocês estão vendo, porque isso seria inconcebível, isso não fazia, isso não tinha relação com o elemento histórico da época. Só que anos e anos depois, mais especificamente 100 anos depois de 1789, quando a gente se torna república, a gente precisa construir uma história que valorize a república. Esse momento nosso, mais para frente, ele vai buscar resgatar elementos históricos de ideal republicano. É como se a nossa república quisesse virar a página do Império, quisesse virar essa página, essa sombra de Portugal. Então vai olhar lá para o passado e vai buscar figuras que defenderam em algum momento a república. E essa figura aí, esse herói nacional, vai ser Tiradentes. Então esse quadro, como vocês estão vendo, ele vai ser pintado na República e ele vai associar a imagem de Tiradentes a Jesus Cristo, associar a imagem dele a um salvador, a um cara que queria libertar o Brasil, que morreu, um mártir, A ideia de um mártir que morreu em nome da República, em nome da tirania, lutando contra a tirania de Portugal. E é interessante porque os livros bem antigos que contam essa história, ainda tem, assim como Jesus teve Judas, o Judas de Tiradentes foi o Joaquim Silvério dos Reis. Então é toda uma imagem construída sobre essa figura histórica que muitas vezes é trabalhada pelas bancas, as bancas de vestibular, as bancas militares. Então é interessante a gente perceber o seguinte: o único condenado à morte é Tiradentes. Ele era de fato ali o mais, dentre os envolvidos, possivelmente o mais popular, mas Tiradentes também não era um homem tão popular assim, Essa ideia que muitas vezes a gente tem de Tiradentes como um homem muito simples também não condiz com a realidade completa. Tiradentes tinha escravos, inclusive, em algum momento ali ele teve até 5 escravos, então também não era um homem tão popular, mas, sem sombra de dúvidas, dentre os envolvidos. E é interessante perceber que Tiradentes ele não nega, o envolvimento nesse movimento. Ele não diz que não participou, ele assume a sua responsabilidade, possivelmente ali sem imaginar efetivamente que vai ser condenado à morte, muito imbuído dos ideais que ele acreditava. Ele acaba confirmando a sua participação no movimento, então acaba sendo de fato condenado. E durante todo o Império Brasileiro, durante toda a fase colonial que se segue, durante toda a nossa fase de Império, Tiradentes não era um herói nacional, não tinha memória de Tiradentes, não tinha feriado para Tiradentes, não tinha nada disso, Durante toda a nossa fase de Império, a figura de Tiradentes era associada a um traidor. Sua casa foi destruída, sua propriedade foi salgada para que nada brotasse dali, a família dele, os indivíduos relacionados a ele sofreram perseguições, porque a ideia de Tiradentes aqui nesse momento é de traidor. A imagem dele como herói vai ser construída futuramente na República, E dando seguimento a um outro movimento também muito importante, também muito cobrado nas provas, inclusive, gente, como é que muitas bancas gostam de trabalhar esses movimentos? Comparando eles. Como eles são, diferentes em alguns pontos, mas similares em outros, as bancas elas gostam de comparar. Ou elas pedem que vocês encontrem as similitudes, o que esses movimentos têm de comum, ou ela pede para vocês identificarem o que esses movimentos têm de diferente, quais são as suas diferenças. E é bem importante ficar atento a isso. Por isso que a gente sempre trabalha eles dois juntos, assim, lado a lado, para que você identifique. Então, se eu for pensar em coisas comuns, eu sei que os dois foram influenciados
pelo pensamento iluminista, pelo fenômeno do iluminismo. Os dois têm um caráter republicano, os dois não chegam a acontecer de fato, mas eles também são muito diferentes, especialmente na sua composição. Quem faz parte, o que defende. Então, enquanto esse movimento de Inconfidência Mineira é um movimento da elite colonial, a Conjuração Baiana é um movimento popular, é um movimento das camadas mais pobres da sociedade baiana. É um movimento que deseja, que levanta a bandeira do fim da escravidão, da abolição. Então, não era uma possibilidade. Vamos ver se dá para fazer. Não, era algo concreto, era um ideal do movimento, tá? E vamos pensar nele já a partir daí. Quando eu falo da Conjuração Baiana, uma forma de dar nome para esse movimento é também Revolta dos Alfaiates. Porque uma parcela, numerosa, uma galera que faz parte desse movimento, eles são de fato alfaiates. Eles fabricam tecidos, eles fabricam roupas. Que tecidos esses, Marcela? Tecidos rústicos, tá, gente? Tecidos muito, muito simples, de algodão. Especialmente para vestir escravos. Você tem que pensar, galera, que esse escravo que vivia aqui no Brasil, ele se veste, ele anda vestido. Essa vestimenta, por mais simples que ela fosse, ela precisava ser comprada, obtida em algum lugar. O desejo de Portugal é que essa vestimenta ela fosse comprada dos comerciantes portugueses. Mas não fazia sentido comprar um tecido caro para vestir escravo. Então, muita gente fabrica esses tecidos aqui no Brasil, isso fazia esse tecido ser mais barato e vendia para os colonos, para os donos de escravos. Então, essa revolta dos alfaiates, eu não estou falando de uma grande manufatura têxtil no Brasil, não é isso, tá? São técnicas simples, rudimentares, tecidos rústicos, especialmente aí do algodão. Esse é um movimento que vai acontecer mais à frente, é um movimento de 1798 e outro destaque importantíssimo, tá, gente? Muitas vezes vocês confundem isso. A Inconfidência Mineira, ela é inspirada pela independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, que também foi um movimento da elite. Em contrapartida, a Conjuração Baiana é um movimento da camada popular ali da Bahia, do Nordeste, e justamente por isso vai se inspirar em um movimento que também seja popular. Que movimento é esse? A fase jacobina da Revolução Francesa. A fase em que esse grupo jacobino, que é o grupo popular, é o grupo que levanta bandeiras populares como o fim da escravidão, tabelamento de preços, direito de greve, sufrágio universal, é um grupo republicano que proclama, que estabelece a república na França durante a Revolução Francesa. Então esse movimento aqui, ele está se inspirando em um movimento popular também, E é por isso que eles defendem essa bandeira do fim da escravidão, porque eles estão se inspirando num outro movimento, tá? Para muitos de nós historiadores, esse movimento é o mais popular da nossa história. Por quê? Especialmente pelo quesito abolição. Nenhum outro movimento na nossa história levantou de forma tão evidente a bandeira da abolição. Nem a Revolução de 1817, nem os movimentos regenciais, exceto o Levante Malê, que é praticado, é feito por escravos, mas eu estou falando aí dos movimentos mais conhecidos do grande público. Nem a Revolução Praieira, nenhum desses movimentos mais conhecidos, ele levanta a bandeira do fim da escravidão, da abolição, como a Revolução Baiana, a Inconfidência, Baiana, tem vários nomes para isso, a Conjuração, levanta aqui. Então, é por isso que a gente entende que é um movimento de caráter muito popular, possivelmente o mais popular da nossa história. Mas aí uma questão não vai entrar nesse mérito, não, eu só estou dando esse destaque, tá? E um outro elemento, um outro ponto que eu quero destacar aí para vocês, eu vou colocar aqui mais para o final, para a gente pensar, em relação ao tratamento dado pela metrópole a essa colônia. E eu quero destacar dois elementos, tá?
Eu vou começar lá de 1703, quando Portugal e Inglaterra criam o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. O que esse tratado estabelece? De forma simples e objetiva. Portugal vai vender vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vai vender tecidos para Portugal. As tarifas, as barreiras alfandegárias seriam flexibilizadas para que os vinhos portugueses fossem baratos na Inglaterra e os tecidos ingleses fossem baratos em Portugal. Só que esse Tratado de Methuen, do início do século XVIII, ele vai ser extremamente prejudicial para a economia portuguesa. Porque a população em Portugal é uma coisa muito simples, né? Mas a população em Portugal, ela vai consumir muito mais tecidos do que os ingleses vão consumir os vinhos de Portugal, que eram muito bons, mas não tem a mesma demanda. Até porque no decorrer do século XVIII, você sabe, a Inglaterra vai viver a Revolução Industrial, que é têxtil. Então esses tecidos vão ser muito baratos. Para a indústria, né, que nem existe, mas para a manufatura portuguesa têxtil competir com os produtos industrializados ingleses, não tinha mercado, não tinha condições, não tinha competitividade. Então, o que a gente percebe? Que devido a esse tratado, Portugal vai acumulando dívidas, tá, com a Inglaterra. Isso é uma explicação para a gente de por que Portugal precisa tanto do ouro que vem aqui do Brasil para saldar parte dessas dívidas. A gente comentou isso na última aula, né? Portugal usa parte do ouro que vem do Brasil para saldar dívidas oriundas do Tratado de Methuen. Aí eu vou usar essa informação para falar da próxima. No dia 1º de abril de 1785, é criado um alvará que recebe esse mesmo nome, alvará de 1º de abril de 1785. E o que esse alvará define? Proíbe a produção de manufaturas na colônia do Brasil. Portugal vai criar um alvará que proíbe a produção de qualquer tipo de manufatura, né, de manufaturas no Brasil. E para entender isso, galera, não é difícil. Lembra do Pacto Colonial, que você já cansou de ver? No Pacto Colonial, a colônia fornece gêneros agrícolas interessantes à metrópole, paga impostos por meio de metais preciosos e compra mão de obra escrava e manufaturas. Pensa comigo que se aqui no Brasil os colonos pudessem produzir manufaturas, não faria o menor sentido comprar de Portugal, porque é óbvio que a produção local ia ser mais barata. Então Portugal cria esse mecanismo para reforçar o pacto colonial, o controle sobre o comércio. E isso acaba atingindo justamente esses colonos aqui, essa galera na Bahia que produzia uma manufatura novamente simples, barata. Então eu quero que você pense que esse descaso da metrópole com o Nordeste está associado a essas tarifas, né, essas tributações, está associado a algo que você já aprendeu também, que é o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, Sudeste do Brasil, a partir da mineração. Você sabe que, desde que os holandeses foram embora do Brasil, foram expulsos pela insurreição pernambucana, né, pelo movimento, a produção açucareira ela viveu uma crise financeira fruto da baixa dos preços, fruto da concorrência holandesa. E quando se encontra ouro
na região das Minas, Portugal de fato abandona essa localidade. Então, o que acontecia ali? Não chegava manufatura para essa galera, não chegava mercado de escravos para essa galera. Por que eles começam a desenvolver uma produção manufatureira têxtil? Porque a economia ali ficou desestabilizada. O comércio de manufaturas para essa região é fraco, não chega até lá. O comércio não chega até eles, esses produtos não chegam. Então, eles passam a produzir. Só que, novamente, Portugal é sensível a essa questão? Está preocupado? Não, você que dê seu jeito, você não pode produzir. Você tem que comprar de nós. Pô, mas vocês não estão vendendo para a gente não está conseguindo comprar. Problema de vocês. Então, esse descaso da metrópole, que não começa aqui, que não começa no final do século XVIII, ele já vem de décadas acontecendo, é o cenário, é o contexto para o movimento acontecer, tá? E aí, novamente, é um movimento que também fica apenas no campo conspiratório, no campo das ideias, na propagação das ideias revolucionárias francesas, de iluministas, né, como Voltaire, como Rousseau. E o principal nome desse movimento acaba sendo o soldado Luís Gonzaga das Virgens. Essa figura histórica escrevia folhetins, né, escrevia pequenos recadinhos, vou dizer assim, mas folhetins, e divulgava pelas ruas. Tem um que eu vou recitar aqui para vocês, que é o mais emblemático sobre esse momento, é o que vai sintetizar as ideias que a gente precisa, né? Um desses folhetins dizia o seguinte: está chegando o tempo feliz da nossa liberdade, onde todos seremos iguais como irmãos. Vou repetir. Está chegando o tempo feliz da nossa liberdade, onde todos seremos iguais como irmãos. Você entendeu essas três palavras? Liberdade, igualdade, fraternidade. São ideais, são lemas da Revolução Francesa. Então, vamos destacar isso aqui rapidinho, né? Essa Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que esse movimento é abolicionista, porque se eu falo em igualdade, se eu falo em fraternidade, em liberdade, isso precisa ser estendido a todos. E é por isso que essa galera, que é uma galera, uma comunidade simples, uma comunidade pobre, olha para as camadas mais baixas. Existia uma pequena parcela da classe média envolvida, mas a elite não. Por quê? Porque a elite não compartilha desses ideais populares. A elite, os latifundiários, eles não queriam o fim da escravidão. Porque na cabeça deles, se acabar a escravidão, quem trabalha? Como é que a gente vai fazer para ter mão de obra? Vamos fazer como? Tinha perspectiva para eles sobre isso, né? E aí vocês vejam que essa própria característica acaba sendo o fracasso do movimento. Como Luís Gonzaga das Virgens divulga folhetins para que todo mundo conhecesse os ideais do movimento, não é muito difícil chegar a quem é o autor desses folhetins, desses panfletos. E aí, o nome de Gonzaga das Virgens é citado, outros envolvidos de menor destaque aí na história, de grande importância, mas de menor destaque na história também são alcançados através dessas delações. E os envolvidos, gente, são condenados à morte, ao enforcamento, são presos e condenados à morte. Então, diferente da Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, onde apenas um envolvido é condenado à morte, aqui todos os envolvidos capturados, né, as lideranças populares são condenadas à morte. Cipriano Barata, que já é uma figura presente aqui, já é diferente, ele já não é condenado nesse momento. Agora, os envolvidos, os populares do movimento, eles são condenados à morte. Isso revela, gente, um traço histórico para a gente. Essa ideia de que as vidas mais pobres têm menos valor do que as vidas da elite, né? Qual é o tratamento dado pelas leis às diferentes camadas sociais? Isso é um tipo de crítica que algumas bancas especificamente fazem.
Então vale a gente dar destaque, dependendo do concurso que você planeja fazer, é interessante perceber a crítica social presente, né, nesse episódio que eu contei, nessa característica que eu contei, que é em como se condenavam, né, cada um dos envolvidos. Bom, gente, então essa aula novamente, tá? Já ficou até bem extensa para não ficar muito cansativa. Ela sintetizou os principais elementos da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Os primeiros movimentos separatistas do Brasil, especialmente a Inconfidência Mineira, que é o primeiro de fato, ambos inspirados no ideal iluminista, porém com características diversas, com características diferentes, que você tem que ficar atento para não se confundir na hora das provas. E mais à frente a gente vai trabalhar também com a Revolução Pernambucana de 1817, que é um movimento separatista, mas não é um movimento anticolonial, porque em 1817 o Brasil não é mais colônia de Portugal, o Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves. Não vou adentrar por esse assunto agora, a gente vai estudar ele no período joanino, mas é isso aí, galera. Continuem aprofundando o estudo, revejam essa aula sempre que precisarem, estejam atentos às principais características, porque é isso em geral que as bancas cobram de vocês. Um comparativo desses dois movimentos e o que eles representam para a sua época, para esse século XVIII. Tudo bom? Então é isso. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. O segredo é para